Muita paz. Então, seguindo a programação da espiritualidade, a gente vai iniciar um novo ciclo, onde dessa vez a gente vai trabalhar temas que são pontual, né, que de uma certa forma dialogam com aquilo que a gente está familiarizado. A gente sabe que para algumas pessoas assuntos ligados a esse aspecto metafísico, né, ou a parapsicologia ainda é um pouco distante, por mais que haja experimentos, né, comprovações que mostram o contrário. Mas, né, como a gente trabalha em conjunto com a espiritualidade, a gente resolveu seguir uma abordagem com o tema que, de uma certa forma, quem não sofreu, inevitavelmente, em algum momento vai passar por algum sofrimento. Então, a temática de hoje, né, escolhida foi sobre a causa do sofrimento. Quando a gente fala sobre o sofrimento, a gente deve refletir sobre a sua origem. Será que a origem do sofrimento ela está conectada aos problemas do mundo, ao parceiro afetivo, a filhos, a trabalho? Ou a sua origem ela está relacionada a nós, nossa forma de lidar, né, com a vida, a nossa forma de agir, os nossos pensamentos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria já colocar aqui para reflexão. Tá? E sobre isso, né, é interessante que tem um estudo que foi realizado em 2014, já faz um tempinho, mas vale ainda para o período que a gente se encontra. Esse estudo mostrou que as pessoas elas preferem se autopunir do que ficarem sozinhas consigo mesmo. Veja a problemática. E foi feito com várias pessoas, né, jovens, pessoas idosas, e perceberam a mesma coisa. As pessoas não conseguem ficar consigo mesmo. E algumas preferiam até o som de uma faca raspando do que ficar 15 minutos em uma sala sozinha, sem objetos para interagir, sem celular. Então, elas preferiam o som de uma faca raspando do que ter que ficar consigo mesmas. Então, veja o tamanho da problemática. Aí eles continuaram, né, avançando no experimento. Aí disseram o seguinte: olha, agora vocês vão poder tomar choque nesses 15 minutos. E a maioria optou por tomar choque do que ficar em silêncio 15 minutos. E não foi só um choque, não, foram vários. Vários choques. Contínuo. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, o sofrimento ele surge por essa falta de incompreensão do ser humano encontrar em si mesmo a sua realização, a sua felicidade. É por isso, né, que os orientais, desde o início, eles desenvolveram a prática da meditação. Meditação, como a gente sempre fala aqui no espaço, né, vocês já estão cansados de ouvir isso, meditação nunca foi para relaxamento, nunca foi para auxiliar na ansiedade, por mais que é um benefício, né, como consequência, mas a meditação, na verdade, ela nasceu como uma forma de você se conhecer. Porque se você não se conhece, você acaba projetando a sua felicidade e a sua relação nos outros, no relacionamento, no seu trabalho, e aí inevitavelmente você vai sofrer, né? Porque o mundo, ele está o tempo todo em movimento, né? Em constante dança. Para muitos de vocês que já praticam a aula, né, a gente fala 15 minutos, 15 minutos a gente tira de letra, né? Na nossa prática meditativa. Até porque hoje, né, a turma que está há mais tempo, a gente já consegue fazer 20 minutos de meditação e vocês conseguem ficar tranquilamente. Então, esse é o ponto, né? A gente realmente tem que buscar entender o sofrimento olhando para dentro, não olhando para fora. Porque é muito fácil você culpar as pessoas, culpar o seu chefe, culpar o obsessor, culpar foi um trabalho que fizeram para mim. É muito fácil fazer isso. Agora, você aceitar a responsabilidade, isso aí que denota coragem. E é isso que a gente está querendo passar para vocês. E quando a gente passar por um sofrimento, a gente deve olhar realmente para nós, para tentar entender por que ele está surgindo naquele momento. Né? A minha fala de hoje ela vai ter relação com o ensinamento do Buda. Eu resolvi não deixar isso como título da palestra, né, porque as pessoas tendem a associar o budismo com religião. E o budismo nunca foi religião. Tá bom? O ensinamento do Buda ele é fabuloso. E o Buda veio justamente trazer a solução para essa problemática do sofrimento. Por que as pessoas sofrem? Qual a causa de tudo isso? Né? Será que há uma raiz por trás do sofrimento? Então, esse é o ensinamento do Buda. E vocês vão perceber que o budismo ele tem uma relação muito profunda com a proposta da psicologia e do estoicismo, Caio. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Está intimamente conectado.
Essas três abordagens: psicologia, budismo e estoicismo. Hoje eu vou me limitar a falar do budismo, tá? Mas vocês vão perceber vários pontos que se conectam. Mas antes da gente chegar nos ensinamentos do Buda, é importante a gente entender quem foi Buda. Qual foi o ensinamento que ele trouxe? O Buda, né, ou melhor dizendo, Siddhartha Gautama, que esse é o nome histórico dele. Oi? Siddhartha Gautama. Buda é um título, tá? Buda é um título, assim como Cristo. Cristo é um título. Buda também é um título. A gente vai entender melhor o significado dessas palavras. Então, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, nascia na região da Índia o Siddhartha Gautama. E antes mesmo dele nascer, a mãe dele ela teve várias visões, né, várias sensações de que o filho dele seria um grande líder espiritual. Então, o pai do Siddhartha Gautama, né, querendo entender essas profecias, ele chamou, né, os maiores paranormais da Índia, que existia na época, para tentar interpretar aqueles sonhos que a mãe dele estava tendo. E nisso, eles entenderam o seguinte, e falaram para o pai do Siddhartha Gautama: olha, o seu filho ou será um grande líder político ou líder espiritual. E é claro que o pai do Siddhartha Gautama temia que ele seguisse esse caminho espiritual, né? Porque o Siddhartha Gautama, ele nasceu na família de príncipes, né? De imperadores. Então, quando o Siddhartha Gautama nasce, a mãe dele já desencarna, assim que ele nasce, tá? Então, o pai dele passa a ser o responsável pela criação e educação do Siddhartha Gautama, né? Então, desde o início, né, ele fez de tudo para que esse aspecto do sofrimento, né, para que essa busca do Siddhartha fosse reprimida. Então, ele dava tudo do bom e do melhor para o Siddhartha Gautama, não permitia que ele saísse do palácio, para que ele não se deparasse com sofrimento. Então, praticamente, o Siddhartha Gautama nasceu no berço de ouro, né, onde ele não sabia a realidade da forma que ela é. Isso é algo que nós, como os pais, muitas vezes a gente se esforça ao máximo, né, para tentar proteger o nosso filho de tudo, né? Inevitavelmente, sempre vai haver um momento onde ele vai começar a explorar e vai constatar por si mesmo, né, a realidade da forma que ela é, né? Então, Siddhartha Gautama nasceu nessa realidade, né, como um príncipe, tendo tudo do bom e do melhor, mas ao mesmo tempo ele sentia uma angústia. E ele tinha de tudo, né? Olha, para quem acredita que a nossa realização está no bem material, quantas pessoas milionárias não estão aí em sofrimento, né? E com Siddhartha Gautama não foi diferente. Ele estava profundamente em sofrimento, né? E essa angústia que ele sentia, né, na alma dele, ele não conseguia resolver com as riquezas, com os bens materiais que ele tinha. E pensando nisso, o pai dele arranjou um casamento, né, que isso era muito comum no passado, hoje também é, né, mas não tão forte como era no passado, um casamento com a prima dele. Então nisso, ele já passa a ter um relacionamento, posteriormente ela vai engravidar, né, e vai ter um filho também, e o Siddhartha Gautama continuando com aquela tristeza, com aquela angústia. Até que certo momento ele recebe a oportunidade de sair do palácio pela primeira vez. Então, nisso ele sai. E essa saída dele é muito importante. É o que movimenta todo o despertar do Siddhartha Gautama. Quando ele sai do palácio, a primeira coisa que ele se depara é com uma pessoa doente, uma pessoa bem doentinha, sabe? Isso ele não via no palácio, porque as pessoas que começavam a adoecer, o pai dele já afastava para ele não ter contato com o sofrimento. Porque ele já sabia que isso seria gatilho para ele começar a questionar sobre a realidade. Então, no palácio, ele não tinha nada disso. Não tinha pessoas velhas, pessoas adoecendo, sabe? Por incrível que pareça, o pai dele fez de tudo para banir essa situação da vista do Siddhartha Gautama, né? Então, quando ele vê uma pessoa doente, ele fica aterrorizado, né? E ele vai perguntar ao criado dele o que é isso, né? Ele fala: ora, isso é a doença, né? Todos nós um dia iremos adoecer. E o Siddhartha fica extremamente impactado com aquilo. Porque ele não imaginou que a realidade era essa, né? Que todo mundo adoece, né? Independente da condição ou do estado social, né? Todo mundo um dia vai adoecer. Isso foi a primeira visão. Aí ele vai continuando andando, ao que é que ele encontra? Ele encontra uma pessoa bem velhinha. Sabe aquela pessoa bem velhinha se arrastando, né? Aí ele fica comovido com aquela visão também. E pergunta ao criado dele: mas o que é isso? Ele fala: isso é a velhice. Um dia todos nós iremos envelhecer, né? E hoje as pessoas fazem de tudo para não envelhecer, né? Mexe aqui, faz uma plástica ali, né? Puxa aqui, puxa ali, né? É uma resistência terrível, né? Mas veja que a velhice é um ciclo natural. E no passado as pessoas idosas, elas eram vistas como pessoas sábias, né? Que tinham uma sabedoria para passar, mas hoje não. As pessoas resistem ao máximo esse período natural, né? Só que o Siddhartha Gautama, ele era ingênuo, né? Então ele não entendia esse processo natural que acontece com todo mundo, né? E ele vai continuando, e a última visão que ele se depara é uma pessoa que havia acabado de morrer,
que na Índia é comum, né? Eles fazerem aquela queima, né? Aí isso aí ele fica mais impactante, né? Quando ele tem um contato com a morte, né? Aí o criado dele fala: Siddhartha, um dia todos nós iremos morrer. Todos nós. Aí o Siddhartha pensou: como assim, né? A minha esposa, o meu pai, o meu filho que acabou de nascer também vai morrer. Eu vou morrer, né? Aí isso aí é o suficiente para movimentar o despertar. Essa busca dele para tentar entender por que esse sofrimento, né? Por que a gente passa por esses processos, né? O Siddhartha Gautama, ele não se convenceu em simplesmente aceitar, é um ciclo natural. Não, ele queria entender por que isso acontece com o ser humano, né? Por que todo esse sofrimento, né? Qual a causa disso? Aí ele continua andando, né, extremamente triste, né, com essa realidade. Aí ele se depara com um praticante de meditação. Naquela época, né, os praticantes eles abdicavam de tudo o que tinha. Aí essa pessoa estava lá, sereno, diante de toda essa situação. Ele estava lá meditando. Aí ele percebeu, né, que esse seria o caminho para ele encontrar a solução do problema do sofrimento. Aí ele volta para o palácio, né, e toma uma decisão extremamente forte, né, que é abandonar tudo aquilo que ele tinha. Então, na calada da noite, ele sai do palácio, e assim que ele sai, sem falar nada para ninguém, né, porque ele sabia que ele não iria conseguir dizer um adeus, né. Então ele sai, e a primeira coisa que ele faz é raspar o cabelo, né. Porque antigamente, né, o cabelo era associado à casta, né, a essa coisa de alta hierarquia, né. Então ele raspa o cabelo, né, já começa por aí. Por isso que até hoje os monges raspam o cabelo também, né, como um ato simbólico, né, representando os apegos. Então ele raspa o cabelo e segue um caminho como uma seta, né. E nisso, né, na sua ingenuidade, o Siddhartha Gautama ele vai se vincular à primeira seita que ele encontra, que é um grupo que existe até hoje na Índia. O pessoal fazem votos extremos, né, como uma forma de vencer os prazeres, os desejos. Então, nesses grupos, né, cada pessoa faz um voto. Né? Por exemplo, tem aquele que faz um voto de ficar o dia todo no sol, sem sair. Tem aquele que faz voto de não se alimentar mais, sabe? Tem eu não sei se ele está vivo ainda, né? Mas na Índia tem um caso bem famoso de um homem que ele levantou o braço e ficou assim, não baixou mais. Aí atrofiou o braço dele. Aí você vê o braço dele todo atrofiado, assim, ele ficou levantado assim. Então, esse grupo, né, radical acredita, né, que através dessa disciplina extrema, eles conseguiriam alcançar um estado de concentração, disciplina tão forte que conseguiriam transcender o sofrimento. Mas veja com uma visão extremamente radical. Qual a necessidade disso? Né? Se a gente está no mundo, a gente está no mundo, de certa forma, para aproveitar também, né, as belezas, as maravilhas, né, as comidas. Porque senão qual o sentido da gente estar aqui? Uma visão espiritual, né? Qual o sentido da alma buscar ter uma experiência aqui nesse mundo? Se não for, de uma certa forma, para ter experiência. O mundo é um palco de experiência. Então essa é uma visão extrema que não condiz a essa realidade, né, da forma que a gente expressa aqui no nosso espaço. Mas o Siddhartha Gautama não entendia isso, né? Ele estava ingênuo ainda. Então ele vai se vincular a esse grupo. E um dos votos que ele faz é praticamente não se alimentar de mais nada, né? Só esterco de vaca, se eu não me engano, né? Que praticamente é o quê? Cocô, né? Então ele passa a se alimentar só disso. Até que chega um momento, né? Passa um bom tempo, ele fica debilitado, né? Então, sem força mais para caminhar, enquanto ele está caminhando pelo rio, ele desmaia. Ele desmaia e nisso uma jovem que ia passando vê ele naquele estado, né, deplorável, e tenta ajudar ele. Aí nisso ela alimenta ele. E quando ela alimenta ele, né, o Siddhartha Gautama tem a primeira compreensão, que é um ensinamento extremamente difundido até hoje, que é sobre o caminho do meio. Quando ele se alimenta, ao mesmo tempo ele vê uma pessoa afinando um instrumento de corda, Caio. Nisso ele percebe uma cita, um instrumento semelhante ao violão. Ele afinando esse instrumento, aí ele percebeu que a vida é como um instrumento de corda. Se você apertar muito, não produz som. E se você folgar muito, também não sai som. Então ele percebeu que a gente deve conduzir nossa vida pelo meio e evitar os extremos. E esses extremos seriam da seguinte forma. Aqui a gente pode fazer uma linha. Aqui o extremo espiritual e o extremo material, que a gente deve evitar. Conduzir a nossa vida pelo equilíbrio. Mas isso é claro que se aplica a tudo, né? Eu estou dando só um exemplo. Porque o Siddhartha Gautama, né, ele tinha uma vida de príncipe, né? Com todos os bens que qualquer pessoa deseja, né? Mas aqui ele não estava encontrando a realização. O que ele fez? Ele saiu de um extremo e foi para outro. Radicais, né?
E também não encontrou as respostas para o que ele estava buscando. Aí foi aí que ele compreendeu o caminho do meio, que é a essência do ensinamento, né, do Buda. E não foi apenas o Siddhartha Gautama que falou sobre isso, não, tá? A gente estuda o Tao Te Ching, né, do filósofo Lao Tse, ele fala a mesma coisa, né, a importância do equilíbrio do meio. Jesus, né, também falava a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, o equilíbrio é a base da sabedoria. Né? Jesus, por exemplo, ele falava: buscai a porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Ou seja, ele estava ensinando a mesma coisa, que é o caminho do meio, né, do equilíbrio. É claro que cada um vai falar de acordo com o tempo, com a época, né, com o entendimento que as pessoas têm, mas todos eles estiveram a ensinar a mesma coisa. Eu estou citando alguns que eu lembro de cabeça, né, mas tiveram mais, que falaram sobre a importância do equilíbrio. Aí é muito importante o equilíbrio na nossa vida. Né? Aí nisso, né, após essa compreensão, ele sai, abandona aquilo, né, viu que aquilo ali não levava a lugar nenhum, e passa a buscar essas respostas através da meditação. Então, já cansado, né, ele faz o seguinte: ele encontra uma árvore, né, que é até famosa na Índia, né, e senta nessa árvore e fala: eu só vou levantar dessa árvore quando eu acessar essas respostas para a causa do sofrimento. Ou eu morro ou eu saio daqui, ele fala. Aí ele senta nessa árvore. E dizem, né, a tradição, que ele ficou 40 dias e 40 noites em meditação. Quem mais passou por esse processo? Jesus, né? 40 dias e 40 noites no deserto. Então vejam as semelhanças. Né? Só que Siddhartha Gautama, lembrem que foi 500 anos antes de Cristo. Tá? Ele foi contemporâneo, né, de Sócrates, de Confúcio na China. Foi uma era de ouro para a humanidade. Né? Tava todo esse pessoal fazendo um trabalho grandioso. Né? Que até hoje a gente tem a oportunidade de usufruir, né, desses saberes. A nossa escola, como ela tem essa característica universal, a gente tende a beber dessa sabedoria, né, tanto dos filósofos gregos, da, dos iluminados do Oriente, de Jesus, buscando a essência desses ensinamentos. E quando você começa a ver a essência, você percebe que ela é uma. Né? Apenas os rótulos que são diferentes, né, que as pessoas criam, tá? Porque nenhum desses mestres criou religião. Buda não escreveu nada de próprio cunho. Jesus também não escreveu nada. Foram as pessoas, né, que posteriormente escreveram, né, os ensinamentos que eles passaram, mas eles não tinham como objetivo criar sistema religioso. Nenhum deles tinha como objetivo a criação do sistema religioso. Tá? Por isso que eu resolvi não colocar esse título na nossa imagem de divulgação. Né, para vocês perceberem, né, que o budismo ele pode ser estudado. Você não precisa ser budista para estudar os ensinamentos de Buda. Tá? Não precisa. Então, o que acontece? Nesse processo de meditação, que durou 40 dias e 40 noites, o Buda ele se ilumina. E quando ele se ilumina, ele vai passar a ser chamado, né, posteriormente pelos discípulos, porque nenhum mestre ele se auto-intitula, né? Seria forçado, né? Oh, agora eu sou iluminado, né? Poxa, né? São os discípulos que vão chamar ele de Buda depois, né? Assim como Cristo, né? E outros, né? Gandhi também, né? Todos vocês conhecem a história do Mahatma Gandhi, né? O nome dele era Gandhi, né? Mas os discípulos passaram a chamar de Mahatma Gandhi, né? Ou seja, grande alma. Então são sempre as pessoas que dão esses títulos, nunca o mestre em si, né? Então Buda, né? Quando ele se ilumina, ele passa a se chamar Buda, né? Aí eu falei para vocês que Buda é um título, né? Que significa, olha, iluminado. Então Buda significa iluminado, um ser transcendido. É a mesma coisa Cristo. Tem o mesmo significado, ungido, o iluminado. Então, Buda é um título para quem atingiu esse estado de realização. Vocês podem chamar de autorrealização também, como o Yogananda gosta de falar, né? Essa experiência, né? Autorrealização. Só que nesse processo, o que aconteceu? Ele foi testado. Por uma figura chamada de Mara. Ó, a Mara. Então, quando ele estava lá, né, na paz, aí chegou Mara. A tradição, ela conta que Mara é uma personificação dos nossos desejos. Tá? A tradição. Tá? Hoje eu vou explicar que não é bem assim. Em contato com os espíritos, né, eles me falaram que Mara, na verdade, foi um diálogo que o Buda teve com entidades extremamente grosseiras,
que tentaram persuadir ele para deixar o estado de iluminação. E é interessante que o que aconteceu com Jesus no deserto? Por quem? Quem tentou ele? Tem nome? Satã. Satã, ó, é importante vocês saberem disso, ó, porque Satã significa oposição. Oposição, ó. Satã significa oposição, ou seja, forças que colaboram para que as pessoas não alcancem esse estado de iluminação. Então, tanto Jesus como Buda, segundo trouxeram para mim, foi contato com entidades primitivas que tentaram persuadir eles a deixar o caminho da iluminação. E será que isso só aconteceu com essas figuras? Não, acontece com a gente também. Quem recebeu aquela folhinha no último evento que a gente teve, que inclusive a gente falou sobre a problemática da obsessão, tá tudo lá. Porque quando a gente começa a buscar um caminho elevado, um caminho com a proposta de autoconhecimento, a gente sofre mais. Né? Isso é até um questionamento de muitos de vocês. Por que isso acontece? Isso quem realmente busca viver esses princípios elevados sabe que é verdade. O quanto de energias contrárias que vem, né, não é brincadeira. Então, esse assunto foi esclarecido, né, tanto na nossa última palestra e também quem recebeu aquela folhinha. Então tá lá para quem quiser compreender melhor esse processo, né, por que ele acontece. Hoje eu vou dar só uma introdução sobre isso, que não é o objetivo da palestra de hoje. Mas como a gente tocou no assunto, o que acontece é que a gente tem uma dimensão vizinha à nossa, vocês podem falar plano espiritual, e essa dimensão vizinha à nossa, ela corresponde como é que eu posso falar? Um plano onde aqueles que desencarnaram habitam. Então vai ter um plano próximo à Terra, onde a maioria que se encontra nesse plano são pessoas como nós. E na sua maioria pessoas arrogantes, pessoas que tiveram grandes aberturas de conhecimento, mas utilizam isso como manipulação, como perseguição, tá? Isso é o que a gente costuma chamar de umbral, né? Então o umbral, ele é aqui na Terra. Porque essas almas, elas estão aqui na Terra apegadas ainda, né? Aos prazeres sensórios, aos vícios, fumo, álcool, sexo. Então elas estão aqui apegadas ainda. Por conta do apego, elas não conseguem acessar planos mais elevados, né? Onde realmente habita uma compreensão, um entendimento, um sentimento de paz, de fraternidade. Elas ficam aqui presas no planeta, dando trabalho, né? E muitas vezes são esses espíritos que vão para centro espírita, né? Dá trabalho também. Porque eles não aceitam a condição deles. Só que como, digamos que eu me desencarnei, né? E eu tenho uma questão com o Geandro, né? Aí eu falo, agora que ele não está me percebendo, né? Então fica mais fácil, né? De você tentar influenciar. Né? Vocês viram como é que são as influências, né? Eles se aproximam e começam a sugerir ideias. E essas ideias vêm como? Vêm com pensamento. E muitas vezes você não compreende e adere a esses pensamentos e começa a reproduzi-los. Então, vão ter vários níveis, né? Desde da obsessão simples, né? A subjugação até fascinação. Na fascinação, a pessoa perde totalmente a razão. Ela passa a agir como uma marionete. Né? Marionete desses seres, né? Ela é totalmente influenciada, né? Entendeu? Mas tem como alguém se libertar disso? Está em caso grave. Um dos passos seria o autoconhecimento, né? Você tomar consciência. Pode? Só pegar aqui o microfone. Porque quem tiver em casa vai poder. Então, eu tive uma experiência, foi muito interessante. E aí, a partir disso, foi quando eu comecei a tentar me conhecer. Na verdade, eu pratiquei meditação tibetana na época da graduação. E aí, eu tinha muito aquilo, né? Daqui a dor é inevitável, sofrimento opcional. Então, eu fui fazer uma cirurgia, e a cirurgia do joelho. E aí, o médico fez a anestesia. Só que na hora da anestesia a gente apaga, né? Eu não apaguei. Eu fui exatamente para um lugar. Sim. Eu fui exatamente para um lugar que eu nunca tinha tido essa experiência. E para mim foi muito real. Eu fui para um lugar que tava todo mundo lá de branco. Tinha várias camas.
E estavam umas pessoas, umas cuidando das outras, sabe? Exatamente, e era um local muito iluminado. E aí eu fui, observei o local e era muito interessante, porque era todo mundo realmente de branco e era como se fossem macas, uma grande enfermaria, sabe? Uma grande enfermaria com macas e as pessoas uma cuidando das outras como se estivesse dando passe, sabe? E aí depois que a cirurgia terminou, que o médico começou a cutucar, eu voltei. E isso para mim até hoje foi uma experiência muito interessante, sabe? E nisso, eu na minha terapia levei para minha psicóloga essa experiência e ela perguntou se eu já tinha assistido o André Luiz. E aí eu fui assistir André Luiz. Quando eu assisti, foi exatamente igual ao local que eu visitei. Filme Nosso Lar. Via no YouTube, no caso, sobre André Luiz, né? Isso, eu fui assistir ao filme no Nosso YouTube. Lar, assistiu o filme Nosso mesmo, Lar. Nosso Lar. Eu fui assistir Nosso Lar 1. E eu tive essa experiência. E aí, como eu já tinha. A minha psicóloga, é claro, ela não foi antiética, porque eu já conversava com ela sobre espiritualidade e sobre essas minhas experiências. E aí, para mim, foi muito interessante, porque quando você fala desse plano paralelo, sabe? Eu tive essa experiência, assim. Infelizmente, eu não tive mais. Foi só realmente durante a cirurgia. Mas era um local muito bonito. E era um local que era de muito autocuidado, sabe? E de cuidado uns com os outros. E assim, aí foi quando eu comecei a tentar me conhecer melhor, enquanto esse ser espiritual que ocupa esse corpo aqui hoje, né? Então, esses seres aí são os mais conscientes, né? Que já entenderam que o objetivo da vida é o ajudar, é o servir. Tá? Mas, infelizmente, não é todo mundo que quer servir, que quer ajudar, né? Deixa eu terminar aqui. Nem todo mundo quer servir, né? Nem todo mundo quer ajudar, né? Então, a gente vê isso pelo nosso mundo, né? As pessoas que têm resistência, né? Então, infelizmente, a maioria que vai estar nesse plano são pessoas que não estão buscando a evolução, né? Ao que acontece sobre a pergunta do Geandro, o que acontece é que muitas vezes essas situações, elas movimentam a pessoa, né? Como aconteceu no seu caso, só que foi uma situação positiva, né? Movimenta a pessoa a buscar respostas além da dimensionalidade física, né? Então a pessoa ela passa a estudar. Então, até mesmo essas situações, né, esses processos complexos de obsessão, força a pessoa a buscar um entendimento maior. Então, se a gente parar para analisar, né, como a Lucilena fala, a vida ela é pedagógica, ela está ensinando o tempo todo. Cabe a gente estar atento a isso. Se você está atento, você observa os sinais e começa a crescer. Mas se você não está atento, você tende a culpar tudo, menos aceitar a autorresponsabilidade da sua vida, né? Tá? E esse, né, não pode acontecer isso, né? A gente sempre tem que estar com as rédeas da nossa vida, tá? Por mais que existam influências, interferências, por que elas acontecem? Né? Afinidade. Se uma pessoa chegasse e chamasse, olha, Jean, bora ali fumar, bora ali fazer não sei o quê. Você vai se você tiver afinidade com a pessoa, compatibilidade, né? Senão, você... As influências são a mesma coisa. Então, a abertura mental ela acontece por simpatia, né? Quando os dois estão na mesma sintonia, né? Essa é a situação. Só que nem todo mundo quer aceitar, né? Prefere, né, culpar a outras pessoas, já espírita, não sei o quê, do que aceitar a autorresponsabilidade. Aceitar a responsabilidade, a gente vai ver isso aqui. Vou fazer até um gancho com a psicologia, né, Carla? Vocês vão ver que isso é um ato de coragem. Você aceitar a responsabilidade, né, dos sofrimentos da sua vida. É um ato de coragem. Isso é importante. A minha dúvida, eu trouxe essa Sim. experiência. A minha dúvida é se esses locais existem. Sim. Sim. Porque eu fiquei passada, assim, eu nunca tinha. Eu fui levar isso pra terapia, assim, eu disse, caramba, foi muito real, sabe? Não foi um sonho. Foi muito real, foi muito lindo. Então, a coisa é mais ou menos assim, ó, que No caso, você, assim, não frequentava centro espírita antes? Só quando eu era pequena. Eu sempre fui uma criança muito sensitiva. Demais, assim. Aí você só teve conhecimento sobre a lei depois que a Só psicóloga tive o falou. conhecimento sobre o nosso lado, depois que a minha psicóloga disse
já assisti, por causa da forma como eu descrevi para ela. Aí eu fiquei sem assim, será que foi alguma alucinação, alguma coisa assim? Sabe, mas para mim foi muito real. E eu me vi realmente entrando. E assim, quando tu viu o filme, tu fez assim, caramba, eu vivi isso aqui sem nunca ter visto isso, né? E é melhor ainda, né? Porque acaba comprovando a experiência. Aí o que acontece é isso aqui, tá? Pra gente passar desse tema hoje. Então, o plano físico, né? O umbral, ele é aqui no plano físico, tá? Para vocês entenderem, a gente já está no umbral, tá? Então você vai subindo, tem um penumbral, plano da luz e planos ascensionados. Esses planos ascensionados são todos aqueles que se iluminaram. Um Buda, um Mahatma Gandhi, Sócrates, Mário Teresa. Esse pessoal não vai ficar aqui. Quando eles vêm a trabalho, eles vêm para ajudar. Porque eles já entenderam que o objetivo da vida é servir. Jesus falava isso claramente, né? Então, esses planos aqui, como eles estão muito próximos da Terra, né, são dimensões extrasensorial, os seres que estão aqui, eles estão no mesmo padrão do que o nosso planeta. Então, as mesmas emoções, sentimento de raiva, de ódio, eles sentem a mesma coisa. Agora, quando você vai para aqui, e aqui já teria as colônias espirituais, né, como é o nosso lar, aí aqui sim há um entendimento maior sobre a vida. Há hospitais, há lugares de estudo, entendeu? Então, aqui há a preparação também para novos projetos. Então, basicamente é isso. Quer falar, Inês, para a gente passar? Não, fale com o microfone. Só segurando, segura perto dela. É porque assim, quando ela falou da experiência, justamente isso. Antes dela fazer a cirurgia material, você teve um merecimento de fazer o perispírito, quer dizer, a espiritual. Porque às vezes existem doenças que não é do nosso corpo, é da nossa alma. Então teve todo aquele preparo primeiro para você fazer a cirurgia material. Era isso que eu queria dizer. É. Só isso mesmo. Foi um privilégio, né? Merecimento, isso, porque nem todo mundo tem merecimento. Privilégio poder lembrar, porque talvez a gente passe por isso e não na verdade. Mas tudo tem um motivo, uma proposta, né? Sim, vamos continuar com Mara, né? Olha o que é que Mara fez, né? Ele tentou, ao máximo, fazer Buda sair daquele estado, né? Então, tentou produzir imagens sensuais na mente dele, como ele, como príncipe, tinha vivenciado todos os prazeres possíveis, né? Falou que outro rei ia assumir, ficou trazendo esse tipo de coisa, né? Para tentar perturbar ele. Aí, quando ele viu que não estava dando jeito, né? Ele falou o seguinte: qual o direito que você tem de buscar iluminação? Olha o que ele falou, qual o direito que você tem? Aí nisso o Buda faz um gesto que é clássico, que ele repousa uma mão assim e a outra ele aponta para a terra. Ele invoca a terra como testemunha. Ele fala: terra é minha testemunha, do meu merecimento, né? De várias encarnações buscando um entendimento mais profundo. Então ele aponta para a terra. Aí nisso Mara desiste. Não tinha mais, né, meios de persuadir. E é um gesto bem clássico, tem muitas estátuas dele assim. Eu acho muito bonito esse gesto. Ele não fala nada, apenas faz um gesto. E é o suficiente. E Mara vai embora. Né? Só que a tradição ela vai falar que é uma personificação dos nossos desejos. Mas não é bem assim. Vocês estão vendo que houve um diálogo. Né? Que ego é esse, né? De um iluminado. Né? Já pensou? De estar dialogando com ele dessa forma. Então, hoje eu estou trazendo para vocês outro aspecto, né, dessa história do Buda. Se vocês quiserem entender como o conflito do ego, tudo bem também, tá? Eu estou trazendo outra perspectiva para vocês refletirem dessa forma também. Que as duas acontecem, tá? As duas acontecem. E muitas vezes esses seres se aproveitam dessas brechas que a gente tem para tentar cutucar, né? Como eu falei com o Geandro, né? Entendeu? Aí nisso, o Buda, ele alcança o estado de iluminação, que não dá pra gente escrever na palestra, né? O que é essa iluminação? É porque eu também não sou iluminado. Então, ele atende o estado de iluminação, aí ele se torna o Buda, né? E nisso, ele fica pensando, né? Poxa, né? Como é que eu vou explicar isso para as pessoas, né? Elas não vão entender. Então, ele começa a não querer passar isso adiante, porque ele pensou que as pessoas não teriam capacidade de alcançar a experiência que ele teve. Isso o Buda, veja. Aí, segundo conta a tradição, né, os anjos, né, os seres celestiais vieram e falaram para ele a importância dele passar adiante. Aí o Buda aceita e começa a ensinar. Veja. Ele se questionou, né? Quem é que vai entender isso? E a gente sente muitas vezes o mesmo sentimento, né?
Mesmo que a gente saiba pouquinho, né, você fala, poxa, né, quem é que vai entender isso aqui, né? Quantas pessoas vão parar para ouvir essa mensagem, né, ou ter esse entendimento, né? Mas a gente nunca deve deixar de ajudar, de servir, de compartilhar informações, de ser semeadores, na verdade. O que a gente não pode fazer, isso foi uma coisa que eu aprendi, que é muito valiosa para mim, né, dos meus orientadores, que a gente nunca deve impor nada. Você deve compartilhar. Compartilha um pensamento, compartilha um livro, né? Tem tantos livros interessantes, né? Que muitas vezes produzem filmes, né? Tem muitos filmes que têm mensagens muito pontuais, né? Então seja sempre o semeador, sempre esteja compartilhando, nunca forçando, tá? Nada de forma forçada dá certo. A gente tem que compartilhar. Até porque a mudança era um processo que vem de dentro para fora. Não adianta você querer forçar as pessoas que você gosta, tem simpatia, a mudarem. Não, ela tem que buscar, né? Nem por amor a gente consegue mudar as pessoas. Por mais que a gente tenha muito amor por alguém, a pessoa só muda se ela quiser, né? Infelizmente essa realidade todo mundo sabe, né? Então, o que foi que Buda compreendeu? A gente vai entrar agora na essência dos ensinamentos do Buda, que era o ponto que eu estava querendo chegar, mas foi necessário abordar tudo isso para a gente realmente chegar nesse aspecto agora. Então, o Buda vai falar o seguinte, ó, primeiro, o sofrimento existe. O sofrimento existe. É algo, como eu falei no início, né? Se você não passou, certamente em algum momento você vai sofrer, né? É uma realidade o sofrimento. 2. A causa, que é o título da palestra, a causa do sofrimento é o quê? A causa do sofrimento. O Buda vai usar uma palavra que se relaciona com apego também, avidya. Avidya. Quem sabe o significado? Isso, ignorância. Porque vidya é sabedoria. E a falta de sabedoria essa palavra aqui é sabedoria, vidya. Isso é um termo em sânscrito, tá? Então isso aqui é sabedoria. E avidya é falta dela. A ignorância. Mas a gente tem que definir, né? Ignorância em relação ao quê, né? Aí o Buda vai falar que a causa do sofrimento é a ignorância em relação à nossa real natureza. Ou seja, as pessoas não sabem quem realmente são, por que elas estão aqui. Elas não sabem de nada, na verdade, né? Não sabem de nada. E é isso que vai causar todo esse sofrimento. Como eu não me conheço, né? Entendeu? Como o experimento que eu falei para vocês no início. 15 minutos consigo mesmo, as pessoas não aguentaram, né? Preferiam o som de uma faca raspando, né? Tomar choque do que ficar consigo mesmo, né? Então, isso é uma coisa séria, para vocês perceberem, né? É só a gente ter como exemplo, né, o celular, né? Tira o celular de uma pessoa para ver, né? Deixa ela 5 horas para você ver se ela não enlouquece, né? A pessoa quer estar conectada o tempo todo, né? Não que seja ruim, né? E a conexão consigo mesmo, né? Quem é que busca hoje em dia? Muitas vezes você tem quando vai dormir, né? Aí é por isso que muita gente não consegue dormir. Porque passa o dia todo correndo, né? Buscando afazeres, buscando ocupar a mente, entre aspas. Mas, inevitavelmente, quando chega a noite, você tem que ficar com você, né? Eu tenho uma paciente, né? Na época que eu atendia com terapias em Surubim, que ela falava que o marido dela só dormia com o rádio ligado. Para, né, conseguir ali entrar na cabeça dele e dormir, né? Porque era a cabeça tão agitada que ele não conseguia dormir naturalmente, né? Então deixava o rádio ligado, né? Só que isso atrapalhava ela, né? Que gostava de dormir no silêncio, né? Aí por isso que hoje muitas pessoas tomam medicação para dormir. Veja, dormir, que é algo natural, hoje não é mais natural. Hoje as pessoas têm essa dificuldade de dormir. Existem meios de trabalhar isso? Existe. Mas quem realmente está buscando, né? Geralmente as pessoas querem soluções fáceis. E o que é uma solução fácil? É você ir tomar o remédio pronto e apagar, ficar dopada, sabe? Não que a medicação seja ruim. Tem casos específicos, né? Eu aprendi com a doutora que às vezes é necessário. Né? Tem que, né, a pessoa primeiro ali trabalhar, né, o sintoma e depois ela começar a buscar, né? Mas são casos específicos, né? Muitos casos poderiam ser solucionados através da terapia, através do trabalho de autoconhecimento, práticas. Quantas práticas de respiração, vocês sabem bem disso, a gente faz um pouquinho, já é o suficiente para produzir um estado de paz. E você fica até sonolento, né? Como é o caso da nossa amiga, né? Você fica sonolento porque ela quieta a mente, produz harmonia. Quem realmente quer fazer 15 minutos de respiração antes de dormir? As pessoas não querem, né?
deixar o celular do lado, né? Porque o celular também atrapalha. Hoje as pessoas dormem com o celular, né? E o celular vibrando, tocando direto, coloca embaixo do travesseiro. Como é que você vai dormir desse jeito, né? Então, a mudança ela é possível. Agora, tem que começar por você. Tem que modificar hábitos. Não adianta você querer dormir melhor, mas fica até meia-noite, 11 horas no celular, pensando bobagem. Né? Aí não dá certo, né? Então, ignorância, né? E o terceiro? O terceiro Buda vai falar. O sofrimento pode ter um fim. O sofrimento pode ter um fim. Aqui mesmo. Vou deixar só assim, que não vai ter espaço não. O sofrimento pode ter um fim. E o quarto é a receita de Buda, que é o caminho óctuplo. O caminho óctuplo. E essas são as quatro nobres verdades. Esqueci de falar isso. Ó, isso é as quatro nobres verdades. Aí tá tirando onda, Geandro. Quatro nobres verdades. Eu tenho uma dúvida em relação a essa segunda nobre verdade. Porque eu tinha visto em algum lugar, e eu não realmente me recordo agora, que essa ideia de causa do sofrimento seria, digamos assim, não sei se tem uma relação, seria, digamos assim, que para Buda o sofrimento existe, é um fato, é uma verdade, né? E necessariamente ele tem uma causa. Só que assim, eu não lembrava dessa ideia de que a causa seria a ignorância. Mas, sabendo disso, que a ignorância tem sentido também o que eu acreditava, o que eu pensava que era antes. Porque sabendo que o sofrimento tem uma causa, essa verdade de que o sofrimento tem uma causa, a cessação do sofrimento, o fim do sofrimento, que é a terceira nova verdade, seria justamente relacionada a descobrir, tentar descobrir, investigar qual seria essa causa do sofrimento. Isso. Assim, É perfeito. É isso aí. Ele vai desdobrar aqui agora. Ele vai desdobrar aqui agora no caminho óctuplo. Mas isso aqui já é bem interessante, né? Isso 500 anos antes de Cristo. E serve perfeitamente para os dias de hoje. Olha que coisa, né? E Ó, hoje, no modelo biomédico, a gente vive, as pessoas só não identificam a causa, só querem tratar os sintomas. E aí é um ciclo, né? Em nós, né? Aqui no Ocidente, principalmente. perfeito. Aí isso aqui tá claro, né? Isso aqui é a essência dos ensinamentos do Buda. Vocês compreendendo isso aqui, vocês compreenderam tudo, tá? A gente vai continuar isso aqui. Só que eu queria fazer um gancho agora, porque isso aqui, como eu falei, o budismo ele tem uma relação muito profunda com a psicologia também. Não é, Carlos? Querem falar aqui? Tem uma abordagem chamada Gestalt. Deixa eu colocar aqui. Gestalt. Ela tem três pilares semelhantes às quatro nobres verdades, que são, olha, tomar consciência, tomar consciência. O segundo, aceitar a experiência. Aceitar a experiência e o último, assumir a responsabilidade. A psicologia Gestalt. Veja se não é semelhante às quatro nobres verdades. Porque aqui, ao tomar consciência, é você identificar o sofrimento, aceitar a experiência, né? Aceitar o que passou, não dá para ser mudado, e por último, assumir a responsabilidade, principalmente esse ponto aqui. Porque, como eu falei no início, é muito fácil culpar as outras pessoas, né, como causadora do seu sofrimento. Mas você aceitar a sua responsabilidade, isso aí não é para todo mundo.
É um processo terapêutico que tem por objetivo levar você a essa conclusão, né? Porque mesmo quando a gente está passando por dificuldade, ainda assim a gente tem a, a liberdade, digamos assim, de escolher os pensamentos, os sentimentos para lidar com aquele fato que aconteceu, né? Quer falar alguma coisa, Carla? É isso mesmo? Tá. E também vai ter relação com o estoicismo, tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Senão é muita coisa. Muita informação para um dia. O estoicismo ele tem essa abordagem também, né? De fazer você compreender, né? Aquilo que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, né? Aí, sim, bora lá. O caminho óctuplo. O caminho óctuplo é a receita do Buda para o sofrimento. Tem um símbolo do budismo que é tipo uma roda, eu não sei se é esse o nome, aí vai ter 8 pontas. Aí essas 8 pontas são o caminho óctuplo. É um símbolo budista. Por isso que eu falei, isso aqui é a essência dos ensinamentos do Buda. Tá? Então, primeiro, ó, compreensão. Compreensão correta. Vou deixar assim, compreensão correta. Compreensão correta sobre o quê? Vocês acham que é sobre o quê? É sobre os pontos que a gente abordou, né? O primeiro ponto é você entender tudo aquilo. Sem uma compreensão correta, não tem como avançar, né? Compreensão correta, né? E envolve aquele aspecto da psicologia Gestalt também, né? Você entender que o sofrimento, ele está relacionado a você. Como é que você lida com ele, né? Por isso que eu estou falando que essas abordagens, elas dialogam perfeitamente entre si, né? 2. E esse correto, ele tem um sentido de retidão, tá? Ó, intenção, aí correta. O que é a intenção correta para vocês? O que é que vocês acham? Essa compreensão aí é a mesma divisão disso. É. Uhum. E intenção? Seria a intenção do sofrimento em si ou a intenção dela? Não. Crescimento. Essa identificação já teve, né? Agora é o caminho para... A minha disponibilidade. Também não. Qual a intenção? Essa intenção seria Qual a intenção da vida de vocês? Vocês têm uma intenção de vida? Oi? A minha intenção de É. tudo isso é isso. Não exatamente. A intenção ela vai estar conectada com o pensamento também, né? uma ideia de boa vontade, digamos assim. Boa gente realizar, digamos assim. E porque aí seria a tentativa de acabar com o sofrimento, né? Desse caminho, aí a intenção ela teria que estar alinhada com para não causar sofrimento para outras pessoas. Não seria tanto assim, por exemplo, eu quero acabar com o meu sofrimento de uma maneira egoísta, ou seria uma intenção realmente elevada, né? Você chega... É porque tem um desses caminhos aí que fala para você ter cuidado no que você vai falar, para não... Calma, a gente vai chegar. Tá avançando já. Ó, vê seu TDAH. Ó, a intenção é a sua intenção de vida. O que é que você quer para a sua vida, né? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro e menosprezar outras pessoas, né? Então você está criando um caminho para o sofrimento. Então qual a intenção que você tem de vida? É trabalhar, servir, ajudar. Isso é muito importante, tá? Isso, vai ser tudo correto agora. No sentido de retidão, tá? É. Harmonia, equilíbrio, nesse sentido. Aí agora o que Geandro falou, né? A fala. A fala
é muito importante que a nossa fala ela esteja em harmonia com o nosso pensamento e com o nosso sentimento. E também a fala correta, ela tem relação com aquilo que você fala para as pessoas, né? As palavras que você usa, né? A gente sabe que as palavras são como uma faca, né? Elas podem ferir também as pessoas, né? Podem causar sofrimento, tanto para você e para as outras pessoas, né? E muitas vezes até um sofrimento pior do que um sofrimento físico, né? As palavras, elas devem ser... Tem poder. tem um poder tremendo, né? Essa coisa que você está falando, apareceu na letra séria, essa questão de você falar mal de alguém. De como é sério isso, assim, de como você está contribuindo. Essa foi agora mesmo, assim, né, da energia que é criada, então, para você e para a pessoa. Eu me esqueci agora quem é que fala que só fale quando o seu falar seja mais bonito que o seu silêncio, é uma coisa assim. E geralmente a gente não pensa muito o que fala, né? Fala qualquer coisa e muitas vezes fere as pessoas. Sai ferido também, né? Então tudo isso aqui, quando não é bem observado, são causadores de sofrimento também, né? Então a gente deve ter uma atenção muito grande para isso aqui, tá? Vocês vão perceber que o caminho que o Buda propõe não é uma solução simples. Ele propõe toda uma mudança comportamental, uma mudança realmente de vida. Não, ó, não existem soluções fáceis para problemas complexos. O que existe é um trabalho diário, constante, porque isso aqui é uma coisa para ser estudado diariamente. Não é só hoje, vou esquecer e vou falar o que eu quero agora, vou pensar o que eu quero, vou fazer o que eu quero, achando que isso não tem consequência. E tudo tem consequência. Nada está impune. Até mesmo a música que você escuta, né? Está em ressonância com o seu padrão vibratório. Então, o quarto. O quarto, olha, é uma coisa bem importante, chamada ação. Ação correta. O Krishna ele tem um capítulo inteiro sobre isso aqui. Sobre falando o tipo de ação ideal. Porque geralmente as pessoas, né, elas sempre pensam em si mesmas, né? Em detrimento do outro. É sempre estar à frente de fulano, de cicrano. Por isso que eu acho muito bonito aquele experimento, não sei se foi um antropólogo que fez, numa tribo da África, né, onde ele colocou uma cesta de fruta e pediu para a criança que chegasse primeiro venceria. O que elas fizeram? Deram as mãos e foram todo mundo junto, né? E por que vocês fizeram isso? Elas, Ubuntu, tio. Ubuntu mostrando que todas elas estão conectadas. Então, aquilo que eu faço para mim afeta diariamente os outros. É um Ubuntu, é uma sabedoria. Isso correto é essa. É um Ubuntu. Somos o que somos porque somos um, né? Uma coisa assim, né? E realmente a gente está interconectado. Isso é outro ensinamento do Buda também, interconexão. A gente está interconectado. Então, a minha ação, ela influencia diretamente a vida de vocês e vice-versa. Nada está impune, tá? É aquela coisa do efeito dominó, né? Veja, por exemplo, no trabalho, né? Cada função, ela desempenha um papel e todas elas são necessárias, né? Dentro da sociedade, né? Não tem uma mais importante do que a outra, né? O médico, se não tiver ali, o enfermeiro, o atendente, né? Ele não consegue também atender. Então, todo trabalho tem sua importância, né? O pessoal que faz a limpeza da rua, né? Infelizmente, a nossa sociedade não tem, né? Infelizmente, esse hábito, né? De recolher seu próprio lixo, né? Então, veja como cada pessoa que desempenha seu trabalho tem importância, né? Você coloca isso assim. Na minha vida, no hospital, a gente vai atender. O maior cirurgião do mundo, ele não faz a cirurgia se tiver a sala suja. Perfeito. Não, todo mundo tem sua importância. É muito esquecido. E vocês que trabalham na saúde vê muito isso, né? A importância de cada função, né? Como é um trabalho que depende, né, uns dos outros para acontecer, né? Então, a ação, a gente deve sempre refletir sobre o tipo de ação que a gente está realizando, né? Porque são as nossas ações que engendram, né, sofrimento, né? Que trazem consequência, né? É o karma, né? Karma é uma palavra que significa lei de causa e efeito, né? Então, tudo que eu faço, um pensamento, um sentimento tem um retorno. Por exemplo, quando você tem aquele gatilho de ansiedade, a primeira coisa já é o coração disparando, né? Veja como a coisa é muito rápida, né? Então devemos sempre refletir sobre as nossas ações, né? Quinto, olha, esse aqui ele é muito importante. Meio
Meio de vida correto. Aí está relacionado a seus hábitos. Não, trabalho. Trabalho. O trabalho edifica o homem, né? A gente tem que trabalhar, né? A gente necessita desenvolver algum tipo de trabalho, né? Para contribuir, né? Com a vida das pessoas. Agora, trabalhar com o quê? Sendo traficante, né? Vendendo droga, para muita gente isso é trabalho, né? Então, esse ponto ele deve ser muito bem analisado. Eu trouxe até aqui uma pesquisa que eu queria passar para vocês. E muitas vezes o trabalho é o causador do sofrimento, né? Olha, deixa eu ver aqui. O número de trabalhadores usando medicamentos para lidar com estresse, ansiedade e burnout cresceu em 2025. Em comparação com 2024, 52% dos líderes e 59% dos liderados usam medicação para trabalhar. No ano passado, eram 18% e 21%, respectivamente. Entre os fatores que mais afetam a saúde mental dos profissionais estão sobrecarga de trabalho, pressão excessiva por resultados e conflitos interpessoais no ambiente de trabalho. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E a gente está vendo essa realidade, né, acontecendo, né? Agora, boa parte dos sofrimentos de trabalho está conectado a trabalhos que muitas vezes não é aquilo que você queria, mas você está ali só, às vezes por conta do dinheiro. Então é muito importante a gente pensar no tipo de trabalho que a gente quer desenvolver. É por isso que muitos de vocês fizeram faculdade, estudaram, se dedicaram, né? Então, ó, a gente passa boa parte do nosso tempo onde? No trabalho. Vocês pararam para pensar. Então, o trabalho deve ser, né, muito bem. É claro que não existe trabalho perfeito, né? Isso é ilusão. Agora, quando você está no trabalho que você gosta, que você realmente está ali para servir com sentimento, você acaba tirando de letra os problemas menores que acontecem, né? Mas todo trabalho tem suas dificuldades, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Mas é sempre importante a gente pensar muito nisso aqui. Porque o que a gente vê hoje é que é o trabalho que está causando sofrimento nas pessoas, né? O trabalho que muitas vezes não é aquilo que a pessoa queria, mas foi imposto pela família, vem sendo imposto pela sociedade, e a pessoa acaba aderindo, né? Mas não é uma coisa que ela sente que é o caminho dela, né? Porque cada pessoa está aqui para desenvolver um trabalho bacana, para fazer algo bacana, tá? Agora, isso é um caminho individual, e cada um deve olhar para si, né? Porque isso aqui que o Buda propõe é um olhar mais atento para o seu interior. É você perceber suas qualidades, suas potencialidades e suas fragilidades também. É isso que ele está propondo aqui. Aí o sexto, o esforço correto. Esforço correto. Como eu falei, é fácil? Não é. Mas a gente necessita se esforçar. O nosso esforço. E o que as pessoas querem são soluções fáceis, né? Imediatistas, mas não tem. Né? Infelizmente não tem, né? É um processo de autoconhecimento, de transformação, e que requer, de certa forma, um esforço. Né? Se você não se esforça para buscar meios, qualidade de vida, a coisa não vai cair do céu. A pessoa, vou orar. Pode orar, né? Mas também faça a sua parte, né? Busque, se esforce, né? Estude, né? Entendeu? Oração é maravilha, né? Mas desde que você também haja, né? Como a gente viu, né? Ação, né? Entendeu? Só ficar esperando, as coisas não vai cair do céu. Nada é fácil nessa vida, né? Tudo requer um esforço, uma dedicação, né? E esse esforço no sentido de mais disciplina, né? Também. Percebe o esforço como algo que tem um peso, assim, né? Não. No sentido de disciplina mesmo. É uma melhoria para você, né? Você vai ocupar o seu... vai fazer o que você deu. Isso. É porque se a gente quer qualidade de vida, né? A gente tem que se esforçar, né? Ela não vai aparecer do nada, né? Muitas vezes você tem que mudar relacionamentos, trabalho, mudar uma série de coisas, né? Vocês sabem disso. Forma de pensamento, né? Que qualidade de vida é essa? É. Essa sociedade capitalista que a gente vive depende do que você pensa sobre si, né? Porque para muitas pessoas, qualidade de vida é alcançar status financeiro. Isso. E aí, eu acho que o processo da evolução faz com que a gente pense em uma outra qualidade de vida. Uhum. Que é estar em harmonia com esse mundo, com esse Uhum. cosmos, né? Uhum. Isso, por isso que aqui a gente falou esse aspecto da intenção,
que tem relação com isso também. Se o seu pensamento de qualidade de vida é só ter muito dinheiro, é oprimir as pessoas que têm menos, aí você está criando sofrimento na sua vida, né? Então, é um tipo de qualidade no sentido realmente, como você colocou, de harmonia, de bem-estar, de equilíbrio, né? Eu não deixei muito claro, né? Porque com vocês que participam já tem uma compreensão, né? Mas foi bem colocado. É sempre bom esclarecer, né? Porque muitas das pessoas tendem a, quem for assistir, né? A gente não conhece quem vai assistir, tende a interpretar de uma forma, né, equivocada, né? Mas é isso, né? É no sentido realmente de harmonia, né? De equilíbrio. Aí, o próximo, eles estão conectados, que é o 7 e 8. Que é concentração, concentração correta e atenção plena. Por que vocês estão conectados? Porque, na verdade, esse processo aqui é a meditação. Então, o 7 e 8, na verdade, é a meditação. E a meditação, como eu falei no início, é um instrumento para autoconhecimento, para a transformação. Meditação não é para relaxamento. Por isso que a gente trabalha dessa forma. As pessoas que vêm, que querem participar das aulas, olha, a nossa prática é assim. É o conhecimento, né, sobre si, você entender tudo isso aqui, né? Olhar para os seus pensamentos, para o seu sofrimento, né, para essas inquietações. Né? Claro que com um olhar de acolhimento. E na medida do possível, né, como a gente viu, se esforçar para tentar mudar isso. Então, isso é a meditação raiz, né? A meditação, ela nasceu por objetivo para facilitar essa transformação. Nunca como meio de relaxamento. É claro que o relaxamento ela acontece como consequência. Naturalmente, o relaxamento acontece. Então, isso aqui é o caminho óctuplo, a essência do ensinamento de Buda. Então, está todo o mapa aqui. Perguntas sobre isso? Espera aí, vem. Queria que você falasse um pouco, você falasse um pouco. Só está na aula, né? Já veio, professor. Queria que você falasse um pouco por que ali tem esforço e não sacrifício. Eu creio que tu já sabe a resposta, né? Mas quer movimentar essa discussão. É sacrifício, sabe não? Sacrifício é uma palavra muito pesada, né? Quando a gente fala, as pessoas tendem a associar sofrimento, né? E não é bem por aí, né? Como a gente viu no início, né? O caminho da espiritualidade não precisa ser sofrido, né? Não precisa você abdicar o prazer, né? Não precisa de nada disso, né? Você deve buscar a espiritualidade com equilíbrio, com harmonia, né? Com bom senso, com respeito, com ética, né? Isso é a verdadeira espiritualidade, tá? A gente vê muito hoje as pessoas forçando a barra, né? Muitas vezes querendo ser um personagem que na verdade não é. E para que isso, né? Será que, vou usar essa palavra, né? Será que Deus não está vendo o seu coração, né? O que realmente você sente no seu âmago, né? E essa outra realidade que convive diariamente com a gente está vendo tudo que você pensa, tudo que você sente, né? Então você quer mentir para quem, né? Quer se esconder para quem, né? Então a verdadeira espiritualidade ela envolve honestidade, né? Envolve uma transformação, envolve tudo isso aqui que a gente viu, né? Agora sem esse sacrifício todo, sem essa culpa, né? Sem esse peso, mais um caminho com leveza, tá? É claro que desses pontos aqui, cada um de vocês vai ter um aspecto que vocês vão sentir que há uma dificuldade maior, né? Então vocês vão trabalhar esse aspecto. Agora tudo no seu tempo, né? De forma progressista, sem se descabelar, né? Entendeu? Esse caminho do autoconhecimento é um caminho da vida toda. Inclusive a gente brinca muito com ele, infelizmente não veio hoje, né? Nosso amigo André. Já faz uns 3 anos que é o mesmo motoqueiro que traz ele. 3 anos que ele vem para as aulas. Aí esses dias o motoqueiro perguntou, isso vai acabar quando, hein? Ele deveria estar achando bom, né? 3 anos, né? Com compromisso. Aí André falou, mas não tem fim. Só isso. Por quê? Porque ele já entendeu que o processo de autoconhecimento é uma vida toda. E se a gente for olhar de forma espiritual, é vidas. Então o André, ele já compreendeu isso. Então ele sabe que não tem fim. Nunca tem fim o processo de autoconhecimento. Vocês vão desencarnar
E vocês acham que vocês vão deixar isso aqui de lado? Não, vocês vão continuar estudando, se esforçando, buscando meios para poder crescer, para poder auxiliar as pessoas que estão sofrendo, tá? Tudo que vai contra isso, pode ter certeza que é uma ilusão, não é o caminho verdadeiro da espiritualidade. Espiritualidade é pôr a mão na massa, né? Ajudar e servir. Como o Buda poderia, né, não falar isso para ninguém, né? Ficar com ele, né? E que mérito ele teria, né? Se ele não compartilhasse esse ensinamento, né? Entendeu? Então, na nossa pequenez, a gente pode ser agente de transformação, levando esses conhecimentos de forma adaptada, né? No nosso trabalho, nas nossas relações, compartilhando, tá? Nunca impondo para as pessoas. Pode falar. Você escrevendo aí, 1, 2, 3, correto. Ação correta, letra. Aí assim, os pontos é bem autodidata, na verdade. É a compreensão disso. Agora, esse correto, para mim, é o correto. Mas a gente não falou. É a retidão, harmonia, com sabedoria. Entendeu? Como é que a gente vai saber, assim? Dentro do trabalho da gente que a gente vem fazendo, até essa pergunta foi feita, né? Então você sabe a resposta, né? O que você sente no seu... Eu acho que seria interessante. Olha, o que é que você sente no seu coração? Quando você faz uma ação, o que é que você sente? Quando você fala, o que é que ressoa dentro de você? Você sente aquele dor, aquele peso na sua fala, né? Então, é sempre... Vocês estão percebendo que o caminho do autoconhecimento, ele sempre força você a olhar para você, né? É claro que não tem uma resposta que vale para todo mundo, né? É você que tem que fazer uma autoescuta, né? E isso é a proposta da terapia, né? Muitas pessoas, né, segundo Carla conta, elas acham que terapia é um diálogo, né? E o terapeuta vai ali, né? Fazendo uma psicanálise. Não exatamente, vai fazer, vai ser o que vai trazer a transformação dela, sem ela fazer nada. E não é bem assim, tá? Pode falar, Raíssa. Está dentro da gente também. Porque a gente tem que ter o conhecimento que está dentro hoje, não precisa racionalizar muito. E aí a gente quer a resposta mental. Acho que ainda Mas talvez se gerar por duas, não é? a gente sempre, quando chega num lugar que dói a barriga, aperta o peito, uma decisão tão boa, mas ela fica martelando na gente. Então, a gente consegue, quando a gente está, quanto mais a gente for vigilante, mais a gente também se conecta com essa materialidade, que é difícil também uma ideia, por isso que ele fez o apontamento para apontou para baixo. Eu acho que a gente não chega lá sem estar aqui. Enraizado, né? É um caminho. Perfeito. E uma resposta, eu acho que vale para todo mundo, é você refletir, né? A sua vida, né? Como é que está a sua vida, né? Todos os setores, né? Aí, através dessa reflexão, que é um processo pessoal, né? Cada um vai identificar se realmente no trabalho está bem, se a fala está uma fala harmoniosa, se a intenção de vida, né? Como a nossa amiga colocou, é uma intenção realmente positiva, né? No sentido de edificar, de nos elevar. Se a nossa compreensão, ela realmente é uma compreensão correta, no sentido de entender a causa fundamental do sofrimento. Então, é uma autoanálise, pessoal, uma autoanálise. O que eu estou fazendo aqui é só compartilhando informação. Claro que cada um tem que fazer esse exercício, né, diário, de autoescuta, de observação, tá? Isso é uma coisa muito importante. A gente nunca pode deixar de fazer isso. Em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma. Então, acho que isso é tudo, pessoal. Esse foi o tema que a gente preparou para hoje. É um tema, a gente sabe que de certa forma é difícil, né? Mas assim é um tema necessário, né? Que a gente precisa abordar, né? Precisa buscar lugares, né? Para compartilhar essa informação, né? Porque só assim a mudança ela vai acontecendo, né? É um processo que começa individual, mas que através do processo de cada um a gente vai afetando o todo, né? E assim a transformação e assim a vida, né? Então, namastê e muita paz para todos.